mais um programa Educare aqui com vocês, pelo canal Net Cidade. Nosso tema de hoje é a construção de bons relacionamentos. Você pode pensar, mas educação, está falando de relacionamento, não tem como você estabelecer nenhum tipo de vínculo ou de uma educação, de um trabalho com alguém, se não for através de um bom relacionamento. Para tratar desse assunto, está conosco a doutora Olga Tessari, que é psicóloga e escritora. Tudo bem, doutora Olga? Tudo ótimo. Mais uma vez conosco, Graças muito a obrigada. Deus. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Pela sua participação. Você também pode participar conosco. Você pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Bom, a gente fala de bons relacionamentos, pode vir mil coisas na cabeça das pessoas, Com certeza. Como que a gente pode definir um bom relacionamento? A definição de relacionamento, ela varia de pessoa para pessoa, né? Porque se você parar para refletir, todos nós viemos de uma família que tem seus valores, seus usos, seus hábitos, seus costumes, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. E tudo isso vai me definir como pessoa. Então, quando eu vou me relacionar com as outras pessoas, eu busco a mesma coisa ou algo semelhante no outro que eu quero me relacionar, né? Então, por exemplo, num relacionamento afetivo, eu crio dentro da minha mente a imagem de uma pessoa, né, de um príncipe encantado. Obviamente, ele não existe na realidade, mas algumas características ele tem que ter básicas para que eu possa me relacionar com ele e me relacionar bem. Então, eu saio buscando essa pessoa, me relacionando com várias pessoas, até encontrar essa, e eu posso dizer assim, bom, agora eu encontrei alguém muito próximo do príncipe, com esse homem eu tenho uma boa relação. Né? E o que é uma boa relação? Exatamente isso, pessoas afins, com muitas afinidades em comum, que se relacionam, que trocam, né? E que juntos caminham para o mesmo objetivo. Né? Você só consegue ter um bom relacionamento se você caminhar junto com a pessoa na mesma direção. A gente está falando de relacionamento, no caso você citou um relacionamento afetivo homem e mulher, né? Como que seria isso em relação a filhos, ou um educador com seu aluno, um colega de trabalho? Segue os mesmos critérios? Sim, na verdade, assim, o pai e filho. Todo pai e toda mãe tem uma ideia do que espera do seu filho, né? Então, meu filho, quando crescer, vai estudar isso, vai fazer aquilo, minha filha vai dançar balé, enfim. Todos os pais têm, digamos assim, desejos em cima dos seus filhos, mas eles, para terem um bom relacionamento com seus filhos, eles não podem impor para os seus filhos aquilo que eles querem. Então, como é que você tem um bom relacionamento familiar? Você precisa saber falar e saber ouvir. Então, veja, a comunicação, ela é fundamental para um bom relacionamento. Por quê? Porque se você não me entende, você não vai conseguir se relacionar bem comigo. Então, eu, enquanto mãe, por exemplo, para eu me relacionar bem com meu filho, eu preciso saber falar numa linguagem que ele vai conseguir me entender. E, a partir disso, saber entender o que ele está dizendo também, né? Porque a criança, ela tem os seus desejos, as suas vontades, ela é um ser, né, totalmente diferente de mim. Embora tenha nascido de dentro de mim, né, ela é um ser que tem as suas escolhas, os seus desejos, e nós precisamos aprender a respeitar. Então, quando você se relaciona com um filho, ou com um amigo, ou mesmo na escola, ou no seu trabalho, você precisa respeitar o outro, saber ouvir o outro e entender o que o outro tem para te dizer. Né? Porque o grande problema nos relacionamentos em geral é que você, muitas vezes, não presta muita atenção no que está sendo dito. Então, é aquela coisa, você está falando comigo, eu já estou pensando no discurso que eu vou fazer quando você terminar. Então, eu nem presto atenção no que você diz, eu fico elaborando a minha resposta aqui e, de repente, fica uma conversa truncada. Então, é fundamental que eu ouça o que você tem a dizer, eu entenda o que você tem a dizer, para depois eu falar. Então, prestar atenção no outro, ouvir o outro, esse, digamos, seria o grande segredo de um bom relacionamento, saber ouvir.
A pessoa que ouve o outro, com certeza ela está abrindo o caminho para um bom relacionamento. E as pessoas, assim, a gente fala em bom relacionamento, dá a impressão assim, que tudo que fala dá certo, que não tem nenhum conflito. Claro que tem. Um bom relacionamento precisa de conflito também, de vez em quando, precisa de diferenças, precisa de opiniões diferentes. Sim, e veja, o que faz um bom relacionamento é saber lidar com esses conflitos, porque os conflitos sempre existirão. Você quer ver um exemplo simples? Vamos sair daqui quando o programa terminar e vamos jantar. Né? O que você prefere comer? Você vai escolher um prato, provavelmente eu vou querer um outro tipo de prato, pronto, já temos um conflito. Sim. E agora? Nós vamos comer pizza ou vamos para uma churrascaria, por exemplo? Então, nós vamos ter que entrar no acordo. Então, um bom relacionamento, ele sempre pressupõe um acordo. Então, eu posso fazer uma concessão. Ok, eu vou hoje com você à pizzaria, mas da próxima vez você vai comigo à churrascaria. Ou então, vamos escolher um terceiro prato que agrade as duas. Né? Ou vamos para um lugar onde nós possamos, cada uma de nós, comer aquilo que nós queremos comer. Ou seja, é importante que você sempre, além de ouvir o outro, entender o outro, você negociar e fazer acordos. Então, todo relacionamento pressupõe negociação o tempo todo. A mãe faz negociação com o filho faz negociação com a mãe, o professor com o aluno, o patrão com o seu empregado, é o tempo todo. Né? Nós estamos o tempo todo negociando com as pessoas, fazendo acordos, visando o quê? Aquilo que é bom para cada um de nós. Que é diferente de manipular. Sim, totalmente diferente. Porque eu vou conseguir algo que eu quero que seja bom para nós dois. Exatamente. O acordo, né? O acordo é exatamente isso. Eu vou fazer uma coisa que seja boa para mim, mas que seja boa para você também. Né? Então, se eu sair perdendo, você também sai perdendo. Se eu saio ganhando, você também sai ganhando. Nós podemos até negociar no seguinte sentido, olha, dessa vez ganho eu, da próxima vez ganha você. E vice-versa. Aí sim, mas tem que ser um acordo que seja bom para ambos e que ambos concordem. Né? A pessoa que manipula ao contrário, ela quer que seja tudo de acordo com o que ela quer, da maneira como ela considera bom para ela, e ela está pouco se importando se vai ser bom para você ou não. E aí tem a questão da chantagem também, né? Sim. Se você não fizer tal coisa... Sim, isso é muito comum em todos os tipos de relacionamento, todos, né? Em todos. A gente pode dar exemplos aqui de qualquer relacionamento. Sim, a mãe faz com o filho, a namorada faz com o namorado, né? Se você for encontrar com seus amigos no bar, eu vou fazer outra coisa, eu não saio com você no domingo, não vou visitar sua mãe, enfim. Isso existe muito, as pessoas tentam manipular as pessoas para que elas façam aquilo que elas querem. E, na verdade, isso colabora para quê? Para que o relacionamento ao longo do tempo se rompa. Porque você não consegue viver com uma pessoa que só pensa nela, uma pessoa, digamos, com uma postura egoísta, que está pensando em si própria, que está querendo satisfazer os seus desejos sem se importar com o desejo do outro. Então, se eu quero ter um bom relacionamento com alguém, eu preciso aceitar essa pessoa como ela é, com as suas qualidades, com seus defeitos, porque assim, quando eu conheço uma pessoa, em qualquer nível de relacionamento, eu sempre vejo o que ela tem de bom. Normalmente, num primeiro momento, nós sempre nos apresentamos da melhor maneira possível, ocultamos todos os nossos defeitos. Né? Dificilmente alguém chega e já vai dizendo os seus defeitos para um estranho. Né? Então, obviamente, eu só vejo no outro aquilo que ele tem de bom. Mas eu vou conseguir me relacionar bem com esse outro a partir do momento em que eu descobrir os defeitos que ele tem e saber lidar com esses defeitos que ele tem. Porque se eu não souber lidar, se eu não aceitar esses defeitos, é um kit completo. Né? Então, assim, a pessoa vem com as qualidades e com os defeitos. Se eu não souber lidar com tudo isso, é melhor eu me afastar dessa pessoa, porque o relacionamento não vai dar certo. E num primeiro momento, você tem que ter um bom relacionamento consigo mesmo, né? Com certeza. Porque senão você não vai conseguir ter com o outro, né? Claro que não. As pessoas que têm uma baixa autoestima, por exemplo, elas, vamos dizer assim, elas dançam conforme a música. Né? Então, você gosta de verde? Eu também gosto. Aí uma outra pessoa, eu gosto de vermelho, eu também gosto. Ela é uma pessoa que acaba não passando uma boa personalidade, né? Ela não se mostra exatamente como ela é, porque como ela quer agradar
o outro para ela se sentir bem, né? Então ela vive o tempo todo agradando todo mundo. E ela, digamos, é muito fácil de ser manipulada, de ser chantageada, né? Porque a coisa que ela mais odeia na vida é uma cara feia. Uma né? crítica. Uma crítica, né? Uma cara feia, um silêncio, aquele olhar, né? Que a pessoa, o silêncio, ela não suporta esse tipo de coisa. Então ela acaba se sujeitando a fazer o que o outro quer, acreditando que é assim que ela mantém o outro do lado dela. Seja ele quem for, o pai, ou a mãe, o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola. É assim que funciona. E aí a pessoa acaba se violentando. Sim. Para ficar bem com o outro. Exatamente. Ela não está bem com ela. E ela não está bem com ela, né? E aí, em consequência disso, o que nós vemos? O desenvolvimento de uma série de problemas emocionais, né? Que podem culminar tanto na depressão como no pânico. Justamente por quê? Porque essa pessoa que não se ama, né? Que não se respeita, como é que ela vai querer que os outros a respeitem? Eu costumo dizer assim, que existe um limite muito tênue entre você ser boa com as pessoas e boba para as pessoas, né? Então, a pessoa que tem uma boa autoestima, ela é boa para as pessoas porque ela se respeita. Já a pessoa que não tem uma boa autoestima, ela é boba para as outras pessoas. Justamente por quê? Porque as outras pessoas fazem com ela aquilo que elas querem fazer. Elas não sabem pôr um limite, né? De forma alguma, de forma você vai alguma. Até aqui. E por que ela não coloca o limite? Justamente porque ela tem medo que as pessoas se afastem dela. Né? Então, se a pessoa faz uma cara feia para ela, ela fala, pronto, já perdi a amizade, já perdi o amor, já perdi o emprego. Ela é muito radical muitas vezes. Né? Então, o que ela faz? Ela fica agradando o tempo todo. Então, ela é capaz, digamos, de analisar a pessoa, por exemplo, se eu tenho uma baixa autoestima, eu sou capaz de te analisar completamente para ver o que te agrada, o que te faz bem e fazer só aquilo que te agrada. Porque assim eu tenho certeza de que você vai continuar sendo minha amiga. E nós vamos agora para um breve intervalo e no segundo bloco a doutora Olga vai nos falar como construir bons relacionamentos. Fique aí.